faturamento da indústria de produtos para saneamento caiu 26% no primeiro quadrimestre deste ano. Sobre o que puxou esse movimento, nós conversamos com Carlos Alberto Rosito, vice-presidente da Asfamas. Carlos, o que puxou essa baixa e como a instituição entende esse resultado? Bom, de um lado, Karina, essa redução ela é um pouco histórica. O saneamento, no que diz respeito à água e esgoto, e também resíduos sólidos e drenagem urbana, ele é essencialmente operado por agentes públicos. Água e esgoto, por exemplo, 95% da população brasileira é atendida por concessionários públicos, seja estaduais ou seja municipais. E só 5% da população brasileira é que é atendida por concessionários privados de água e esgoto. Ora, o que acontece? A cada 4 anos, com as grandes eleições gerais, federais e estaduais, existe uma tendência natural de acelerar os investimentos no ano eleitoral. No caso, por exemplo, que vivemos agora, 2010. E no ano seguinte, existem alguns fatores negativos que se superpõem. Um deles é, após o super período de gastos no ano eleitoral de 2010, rearrumar a casa. O segundo é a mudança de direção em muitas das companhias estaduais, que atendem 75% da população brasileira, e onde, mesmo que não haja mudança do partido ou do governador, podem existir mudanças na direção da concessionária estadual. E aí o novo administrador, a primeira tendência dele é de colocar a casa em ordem, dar aquilo que a gente chama de uma travada para ajeitar os passageiros, né? E depois poder recomeçar já no ano seguinte, aonde tem, ou 6 meses depois, aonde haverá uma eleição municipal no próximo ano par, e daí mais 4 anos, quando chegar novamente na grande eleição, ele já está com toda a casa azeitada e chegando ao máximo da sua capacidade de investimento. Mas essa baixa já era esperada? Não, o que havia nesse ano, e eu fiquei na metade do que deveria ser o meu comentário, é que esse ano de 2011 nós imaginávamos que poderia haver uma alteração dessa regra histórica. Por quê? Porque o saneamento viveu um período muito difícil entre julho de 1998 e dezembro de 2003. Em julho de 1998, o Brasil vivia uma crise fiscal e cambial, e o Conselho Monetário Nacional emitiu uma resolução proibindo novos investimentos para a área pública. Como eu disse, o saneamento é operado por operadores públicos, eles ficaram durante 5 anos impedidos de qualquer novo contrato de financiamento. Ora, as obras de água e esgoto, que são digamos, as mais representativas no saneamento ambiental, sem desprezar o resíduo sólido e a drenagem urbana, elas são investimentos de longo prazo, normalmente financiados por bancos de fomento ou agentes internacionais multilaterais, como o Banco Mundial, o BID, a JICA do Japão, em 20, 25, 30 anos. Né? O que aconteceu no Brasil é que, com essa proibição das contratações de financiamentos entre julho de 98 e dezembro de 2003, quando se voltou a contratar, praticamente esgotou-se o reservatório de contratos de financiamento para obras de água e esgoto. Foram sendo investidos ainda os saldos dos contratos que existiam em julho de 98 e chegou a dezembro de 2003 praticamente com zero. A partir de 2003, em 17 de dezembro de 2003, no Palácio do Planalto, a presença do presidente Lula, se assinou a primeira quantidade grande de contratos de financiamento, por um valor aproximado de 1,5 bilhão de reais da época, fosse retomando a capacidade de financiamento. A Caixa Econômica foi fazendo novas contratações com recursos do FGTS, o BNDES passou, que tinha uma presença muito secundária, passou a ter uma presença também importante nos financiamentos de água, esgoto e resíduos sólidos, e veio aumentando significativamente essa quantidade de reserva de contratos de financiamento, até chegarmos a dezembro de 2010 com uma reserva de contratos de financiamento de algo aproximado em torno de 12 bilhões de reais. Né? Quando a gente está investindo em torno, aí, digamos, de 8 bilhões de reais em 2009 e 2010,
os financiamentos representam de 30% a 35% disso, você vê que tem um volume de contratos para serem desembolsados muito maior do que se tinha em 2007 e ainda muito maior do que em 2003, dava para nós a expectativa de que talvez não houvesse aquela histórica caída dos investimentos e dos desembolsos e a gente pudesse ter um ano de 2011 aproximadamente igual ao de 2010. Né? Infelizmente, o outro fato é que também o PAC, ele trouxe um grande incentivo para o setor, né? Mas como tem sido destacado, os desembolsos eles estão sendo muito aquém daquilo que a gente poderia esperar. Né? O recente levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil, né? Específico para obras de esgoto, mas também mostrou que, em geral, houve uma redução, já chegou a desembolsar, entre 2007 e 2010, 53% daquilo que estava previsto para o período. E se nós excluirmos a região sudeste, deixarmos o resto do Brasil apenas, e é justamente nas regiões norte e nordeste que se localizam os maiores déficits no acesso à água e esgoto, foi de apenas 33% o desembolso em relação ao que estava programado. E as empresas do setor, elas já vêm sentindo o impacto desse vale, com, por exemplo, demissões? Em algumas, sim, naquelas que são mais voltadas para o setor de água e esgoto. Porque você tem muitas empresas do setor que são importantes fornecedores do setor de água e esgoto, mas que têm mercados paralelos ou totalmente diversos, né? Seja geograficamente ou seja no tipo de mercado. Né? Por exemplo, para dar um exemplo, as canalizações. Canalizações de PVC, elas são grandes fornecedoras do mercado de água e esgoto. Mas o mercado de água e esgoto não representa mais do que 10% ou 15% para elas. O grosso está em outros mercados, no mercado da habitação, né? No mercado da energia elétrica. Né? Então, essas empresas, embora esse mercado tenha caído, em outros mercados a queda não existiu, houve talvez uma redução do ritmo de crescimento empolgante dos últimos meses e dos últimos anos, mas não chegou a haver uma queda. Bom, então, no que diz respeito a canalizações de aço, por exemplo, é similar. O aço tem um mercado muito mais forte no setor de energia, petróleo e gás principalmente, do que no saneamento, que não representa mais do que 5% ou 10% para os fabricantes. Então, mesmo que seja uma queda de 20 ou 30 pontos, 25 ou 30 pontos, ela, dentro do volume total, ela não chega a influir toda a venda da companhia. Existem também companhias que exportam para outros mercados. E nesses outros mercados não houve, obrigatoriamente, o mesmo recuo que no Brasil, porque não existem os mesmos condicionantes. E qual que é a expectativa para o segundo semestre deste ano? Nós esperamos que, a partir desse momento, já no mês de maio, nós tenhamos uma paulatina recuperação do mercado. É muito provável que maio de 2011 seja melhor do que abril de 2011. Né? E, a partir daí, em junho, mesma coisa. O que nós achamos muito difícil é que, até dezembro, a gente vai conseguir recuperar todo este atraso do primeiro quadrimestre do ano. A minha expectativa é de que, talvez, até dezembro possa chegar aí a uma retração em relação ao ano passado da ordem de 5% a 10%. Não mais será 26% ou 30%, como foi no primeiro quadrimestre, no mês de abril, considerado em relação ao abril do ano passado, mas ainda será negativo em relação a 2010. E, mais uma vez, como aconteceu em 2003 e 2007, né, o ano pós-eleitoral será inferior ao ano eleitoral. Mas então o que deve puxar essa recuperação, essa mudança na tendência aí do setor, que estava caindo e deve voltar a se esperar? Uma vez que as novas administrações, né, deram essa travada de arrumação da carga, né, elas começam também a retomar, porque os programas eles têm que avançar. Existem metas traçadas aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. A Sabesp anuncia que vai universalizar, já tem 146 municípios em São Paulo, operados pela Sabesp, com 100% de água, né, distribuída de qualidade e 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos 100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento de esgoto. Situação de primeiro mundo. A Sabesp anuncia essa mesma situação para todo o interior, com exceção das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e da Baixada Santista, até 2012. E depois, até 2018, a universalização da água e do esgoto
coleta e tratamento de esgoto em todas as concessões da Sabesp no estado de São Paulo até 2018, naquilo que são as atuais partes formais das cidades. E as mesmas partes informais até 2024. Então, veja você que eles têm esses compromissos, têm esses programas, têm que retomá-los, não pode perder todo o ano, né? Então, paulatinamente, as administrações colocaram a carga em ar, sentem o terreno mais firme sob os seus pés, no que diz respeito aos cronogramas físicos e financeiros dos investimentos, e retomam os investimentos que enfrentaram aquelas dificuldades que eu identifiquei no primeiro quadrimestre do ano. E as Olimpíadas, a Copa em 2014, qual deve ser o impacto delas para o setor? Eu tenho a impressão de que haverá algum impacto também, porque estamos procurando arrumar a casa, né? O que nós achamos também é de que, embora isso seja um momento pontual para a gente aumentar os investimentos, não seria por esse fato que nós deveríamos melhorar a situação da água, do esgoto, do resíduo sólido e da drenagem urbana no Brasil, né? Precisamos, num prazo o menor possível, melhorar a vida dos brasileiros, a qualidade de vida, e, para isso, a existência de uma água de qualidade, distribuída com equidade, com cada um pagando aquilo que realmente pode pagar, né? De uma coleta e tratamento de esgotos adequados, né? De um resíduo sólido, como está previsto a nova lei, que até 2014 nos permita eliminar todos os sólidos. Não porque nós vamos ter a Copa em 2014, porque os brasileiros, não só das 12, 11, 10 cidades sedes, todos os brasileiros merecem ter uma qualidade de vida mais digna, né? Então, tenho a impressão de que vai acabar isso sendo benéfico em algumas cidades, mas não deveria ser o fato básico para a gente ampliar como deve os investimentos. O PLAN-SAB, o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele está prevendo investimentos da ordem de 420 bilhões. Disso, aproximadamente 79%, 316 bilhões, são para água e esgoto. Em 20 anos, até 2030, isso representa aproximadamente 16 bilhões por ano de reais. Nós estamos investindo em 2010, 2011, 2010, 2009, aproximadamente 8 bilhões por ano. Temos que dobrar o nível de investimentos, de 8 bilhões para 16. É óbvio que não o faremos de um ano para o outro, mas, na média, teríamos que fazer isso nos próximos 20 anos. Esse é um enorme desafio, mas nós vamos trabalhar bastante os atores do saneamento para que a gente chegue lá e que, se possível, até antes de 2025 e 2030, como é o caso do estado de São Paulo, todos os brasileiros possam ter uma condição digna no que diz respeito à água, esgoto, resíduo sólido e drenagem urbana. Ok, muito obrigada pela entrevista.